Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar na incrível história de transformação de João Marcos, uma figura que muitas vezes é subestimada ali nos primórdios do cristianismo. A trajetória dele é, sem dúvida, uma das mais fascinantes sobre redenção e mostra como um momento de fracasso pode se tornar a base para uma coragem assim extraordinária. E a pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente esta. Como é que um jovem que fugiu apavorado, no momento mais crítico da história, conseguiu se transformar num símbolo de força e coragem, a ponto de ser conhecido como o Leão de Veneza? É esse mistério que a gente vai desvendar juntos. Então, vamos começar pelo começo, claro. A jornada de Marcos tem seu ponto de partida lá em Jerusalém. Ele era um jovem, tudo indica que de uma família com boas condições, sabe? Mas que naquele momento observava tudo o que estava acontecendo um pouco de longe, meio que nas sombras, com uma certa hesitação. E aqui tem um detalhe fascinante, uma cena que só aparece no Evangelho de Marcos. A maioria dos estudiosos hoje em dia concorda que isso aqui é quase uma assinatura, uma piscadela autobiográfica. É o próprio Marcos registrando de forma bem discreta a sua própria fuga apavorada do Getsemane. Um retrato honesto de um momento de medo total. A carreira dele como missionário começou com tudo, parecia muito promissora. Ele foi levado por ninguém menos que Paulo e seu primo, Barnabé. Mas algo deu errado. Em Perga, no meio da viagem, ele simplesmente desistiu e voltou para casa. E essa atitude não foi só uma falha pessoal, não. Ela acabou gerando um conflito bem sério entre dois dos maiores líderes da igreja da época. E esse aqui foi um momento decisivo. De um lado, Paulo, sempre muito prático e focado na missão, olhou para a situação e disse, não dá para arriscar de novo com ele. Mas do outro lado, tínhamos Barnabé, que era conhecido como o filho da consolação. Ele viu algo em Marcos, sabe? Insistiu em dar uma segunda chance para o primo. E essa fé do Barnabé foi o que abriu um novo caminho para Marcos. Mesmo que para isso, aquela dupla missionária tão poderosa de Paulo e Barnabé tivesse que se separar. Mas a história, é claro, não acaba aí. Depois desse fracasso, Marcos não some do mapa. Pelo contrário, é aí que ele encontra seu verdadeiro propósito e sob a mentoria de ninguém menos que o apóstolo Pedro, bem no coração do Império Romano. Marcos se tornou o que chamavam de hermenêutis de Pedro. Pensa na responsabilidade e na confiança que isso significava. Em Roma, no meio das perseguições brutais do imperador Nero, Pedro confiou a Marcos a tarefa de registrar tudo o que ele pregava, de colocar no papel as suas memórias para a posteridade. Ele não era só um tradutor, ele era o guardião da memória viva do apóstolo. E essa citação, essa aqui é a prova final da virada de jogo na vida dele. São palavras do próprio Paulo, escritas na sua última carta, um pouco antes de morrer. Aquele mesmo jovem, que tinha sido visto como um desertor, agora era considerado útil, indispensável para o ministério de Paulo. A reconciliação foi completa e a reputação dele totalmente restaurada. Sabe uma das maiores provas de que o Evangelho de Marcos é autêntico? É a forma como ele descreve Pedro, sem filtros, sem embelezar nada. As falhas do Pedro, a impulsividade, a famosa negação, tá tudo lá, de forma bem crua. Isso mostra que Marcos estava sendo fiel ao que ouvia, registrando a pregação de um apóstolo que não tinha o menor problema em admitir as próprias fraquezas. Essa transformação interna tão profunda do Marcos precisava de um símbolo externo que estivesse à altura. E a tradição cristã, com o tempo, encontrou a imagem perfeita para representar essa nova coragem e autoridade que ele conquistou. Existe uma tradição bem antiga, inspirada lá no livro de Ezequiel, que associa cada um dos 4 evangelistas a uma criatura simbólica. Como a gente vê aqui, Mateus é o homem, Lucas é o boi, João é a águia. E para Marcos, foi atribuído o leão. E por quê? Bom, o evangelho dele não começa com uma genealogia ou um nascimento calmo. Ele já começa com força, com um som poderoso de uma voz que clama no deserto, quase como o rugido de um leão anunciando que o rei chegou. Mas o simbolismo do leão vai ainda mais fundo. Ele representa, claro, a coragem que Marcos finalmente encontrou. Também reflete o estilo de escrita dele, direto, enérgico, focado na ação. E, o que é mais incrível, existia uma lenda antiga que dizia que o rugido do leão podia trazer seus filhotes de volta à vida no 3º dia. Quer dizer, um símbolo perfeito para a mensagem central do Evangelho, a ressurreição. E também para a própria ressurreição espiritual de Marcos. E com essa nova coragem, a missão de Marcos não parou em Roma, de jeito nenhum.
Ele se tornou um verdadeiro pioneiro, levando a fé cristã para um novo continente e estabelecendo um dos centros mais importantes de todo o cristianismo primitivo. A história de como a igreja de Alexandria foi fundada é encantadora. Pensa só, uma sandália quebrada leva a um encontro que muda tudo. Um sapateiro chamado Aniano se machuca e no meio da dor grita uma declaração de fé. Marcos, então faz um milagre e o cura. E a partir desse ato simples, de um concerto de sandália, nasce uma comunidade que se tornaria um farol de teologia e conhecimento para o mundo inteiro. Bom, mas todo esse sucesso de Marcos em Alexandria acabou provocando uma reação bem violenta. No ano de 68 d.C., durante as celebrações da Páscoa, uma multidão enfurecida o capturou, bem no momento em que ele celebrava a Eucaristia. Aquele mesmo jovem que um dia fugiu nu por puro medo, agora encarava a morte com uma coragem inabalável. O martírio dele não foi uma derrota, de forma alguma. Foi o testemunho final da sua completa transformação. Ele viveu na pele o sacrifício que ele mesmo tinha documentado com tanta precisão no seu evangelho. Mas a jornada de Marcos não termina com a sua morte. Séculos mais tarde, os restos mortais dele embarcaram numa última e inacreditável viagem. Uma que iria selar o seu legado na Europa para todo sempre. Gente, essa história parece coisa de filme de aventura, é sério. Imagina a cena, ano 828. Comerciantes de Veneza decidem fazer um tipo de contrabando sagrado. Para conseguir passar pelos guardas do porto de Alexandria, eles tiveram uma ideia genial e muito ousada. Esconderam o corpo de São Marcos debaixo de camadas de carne de porco e repolho. Os guardas, claro, ao inspecionar a carga, sentiram aquele cheiro, viram a carne de porco e com nojo gritaram "Canzir" e mandaram o navio passar. E foi assim que as relíquias chegaram a Veneza, que o adotou como seu padroeiro. E essa ligação profunda entre Marcos e Veneza ficou imortalizada no lema da cidade: Pax tibi Marciae Evangelista, meus. A lenda conta que um anjo disse essas exatas palavras para o próprio Marcos, ainda em vida, profetizando que seu corpo um dia iria encontrar descanso final ali, na Lagoa de Veneza, fechando um ciclo sagrado de forma perfeita. E assim, a jornada de João Marcos, daquele jovem assustado no Getsemane até o poderoso Leão de Veneza, nos deixa com uma reflexão, né? A história dele parece nos mostrar que um legado não é definido pela forma como a gente começa, mas sim pela coragem de aceitar uma segunda chance e, principalmente, pela força com que a gente escolhe terminar a nossa jornada. Obrigada pela companhia